nascido em 8 de setembro de 1964, ele jogou em nosso estado pelo Ceará. Ele é porto-alegrense, nasceu no Rio Grande do Sul. Também atuou no Peru, também atuou no México. Ele que jogou em nosso país no Sul, Sudeste e Nordeste. Atualmente, ele é presidente do Sindicato dos Atletas do Estado do Ceará, o SAFES. Eu estou falando de Marco Antônio da Silva Nunes. Olá, meu querido, satisfação tê-lo com a gente aqui no Maestros da Bola. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, né? Quando fala Marco Antônio da Silva Nunes, até eu me assusto de vez em quando, porque futebolisticamente a gente fui chamado como Gaúcho, Marcos Gaúcho. Obrigado pela oportunidade de participar do programa Maestro da Bola. Legal. Conhecido como Marquinhos, alguns o chamam de Gaúcho, chamaram durante a sua carreira de futebol. Também Marco Gaúcho é como é conhecido, mais conhecido atualmente, inclusive à frente do SAFES. Vamos começar a nossa conversa hoje, Marcos, falando sobre o início da sua carreira. Onde foi que o Marcos se encontrou com a bola pela primeira vez? Onde foram os primeiros chutes, cabeçadas? Como foi que tudo isso começou? É a paixão, né? Essa paixão inexplicável, né? Que tem na maioria dos brasileiros, principalmente das crianças. Não era diferente comigo. Eu jogava na escola, jogava futebol no bairro e acabava me destacando, né? E eu não entendia no momento o que isso poderia significar, até que um amigo conversou com a minha mãe dizendo que eu tinha um certo talento e que me encaminharia, me levaria para o Internacional, para a escolinha. E eu entrei com 10 anos no Internacional, saí com 19, tive um aprendizado bacana. E família humilde, com as dificuldades inerentes, né, da ocasião, de mãe separada, trabalhando para criar 3 filhos. E eu botei uma meta, já que haviam detectado em mim um certo talento, criou também uma perspectiva de eu ser profissional e poder ajudar minha família. E isso realmente aconteceu, foi dessa forma. Legal. Gaúcho, você fez aquele processo natural, futsal, na escola, categorias de base, conseguiu fazer todo esse processo natural? Nem todo mundo consegue, mas a gente sabe que isso é importante para entender fundamentos e tal. O Gaúcho conseguiu fazer isso? O meu processo ele foi sim na escola, porque a gente acabava jogando os campeonatos escolares, né, e fazendo aqueles torneios, participando daqueles campeonatos. Mas foi muito mais de vila, de bairro, né, de time de subúrbio. Nas categorias, né, de sub-10, sub-12, sub-15, mas isso eu já estava encaminhado, treinando essa parte de base, né, essa parte de fundamentos no Internacional de Porto Alegre. Como eu disse, eu entrei aos 10 anos, já bem precoce, e o trabalho foi muito bem feito, né, no sentido de aplicação, de dedicação, de respeitar as regras, porque não é só o futebol, não é só jogar futebol, né? Uhum. A gente tem que respeitar a hierarquia, respeitar o companheiro, saber ganhar, saber perder, e esse processo ele é difícil, porque é uma criança e às vezes ele está ausente da sua casa, ele está ausente do seu convívio, e faz uma viagem, ganha e está feliz e perde, chora e tem alguém que tem que orientar. Então essa parte, importantíssimo. Essa parte de infância, esportivamente, ela foi muito bem feita no Internacional de Porto Alegre, e eu tinha uma base também, né, dentro de casa com relação à minha família, minha mãe principalmente, que como trabalhadora, como uma mulher decente, passava para a gente a importância de se portar bem. Então casou bastante essas duas coisas, a educação de dentro de casa com a educação do esporte, que é importante, fundamental, sem deixar também de estudar, né, e buscar o conhecimento. Eu acho que esses 3 fatores foram fundamentais na minha formação. Isso da base do Internacional, foi final de 70, início de 80, foi mais ou menos isso? 81 eu fui campeão juvenil, né, com 17 para 18 anos, então foi mais ou menos essa ideia. Fala de alguns atletas aí que de repente despontaram no Brasil e no mundo, dessa tua época aí de base ainda, né, dessa tua época aí de juniores. Como campeão gaúcho, né, juvenil, no ano seguinte nós subimos para os juniores e lá estavam nada mais, nada menos do que Dunga, né, que estava chegando já com aquela qualidade, aquela liderança. Tinha o Luiz Carlos Vinck, né, o Aloísio, o zagueiro, chegou a jogar no Barcelona. Então era uma geração muito forte. E nós chegamos para aprender, para esperar o nosso momento, esperar a nossa oportunidade, mas já convivendo com uma situação totalmente diferente. Porque conviver todos os meninos atletas de 17 anos é uma coisa, agora com 17 encontrar
uns com 2 anos, 3 anos de diferença, já com 19, quase 20, foi uma grande lição. Então a gente também ficava lá observando e acompanhando o dia a dia e aprendendo bastante com essas feras aí. Estamos conversando hoje com Marco Gaúcho, ele que atuou pelo Ceará, atuou em outras equipes no Brasil, também no México, Estados Unidos, Peru, e hoje ele é presidente do SAFES, Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará. Falando agora da tua carreira profissional, você é gaúcho, mas profissionalmente iniciou no Rio de Janeiro. Sim, e com essas feras todas nos juniores, eu encontrei dificuldades técnicas, dificuldades de amadurecimento, né? Porque é muito difícil colocar na cabeça de um jovem, espera, aguarda, a tua chance vai chegar. É verdade. E eu, impaciente na ocasião, recebi o convite para me transferir para o América do Rio de Janeiro. E com 19 anos, acredito eu tenha tomado a decisão correta, estreiei no Maracanã, utilizando a camisa do América do Rio de Janeiro contra o Fluminense, campeão brasileiro, né? Olha Paulo aí. Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo e Branco, Jandir, Leomir e Assis, Romerito, Washington e Tato. Brincadeira. Um timaço. Foi campeão. E fui campeão, foi o Fluminense campeão, né, de 84. E ali eu comecei a dar sequência na minha carreira, utilizando o caráter, a personalidade, o treinamento, o fundamento de tudo que eu aprendi, né, na base do Inter, e ao qual eu utilizei muito durante a minha carreira e utilizo até hoje dentro do contexto desportivo ao qual eu represento. Cara, foram quantos anos de profissional? Eu joguei 17 anos de futebol profissional. 17 anos. Nunca fui expulso, jogando de 5, de 8, de 11. Aí teve um doido uma vez que me deu a 10, né? Talvez ele não tinha muita opção, toma essa 10 aí. Mas eu era muito tático, né? Muito dedicado, comprometido com a profissão. Tinha sempre assim um grande respeito pela imprensa, pelo adversário, pela regra do jogo, pelo companheiro. Eu acho que esse foi um tônico, né? Foi forte na minha profissão, muito mais do que o possível talento. Eu tinha sim condições de jogar onde joguei, devido a esse certo talento. Não era habilidoso, mas era técnico, era comprometido com a obra, né? E isso fez com que eu avançasse e eu tive inclusive a oportunidade de jogar no exterior, conforme citaste, né? Joguei no futebol peruano e encerrei minha carreira nos Estados Unidos, joguei no México também durante 2 anos, que agregaram um valor enorme, não somente como profissional, mas na cultura, em tudo o que significa essas passagens dentro do Brasil e também, principalmente, nas oportunidades que eu tive fora do Brasil. E encerrou a carreira em Toronto, mas que jogava a Liga Americana, não é isso? Sim, eu joguei em 99, a temporada 99-2000, com 35 anos de idade. Nós jogávamos a Liga dos Estados Unidos, uma experiência fantástica, né? Os Estados Unidos com a sua organização, Toronto, apesar de não ter uma liga forte masculina, o hóquei no gelo, o basquete, o futebol americano, o beisebol, eles jogam a liga americana porque sim, é uma liga forte. Foi um aprendizado muito bacana. Eu acho que eu iniciei muito bem a minha carreira no América, internacional base, América profissional, e encerrei, sem falsa modéstia, muito bem pela organização, tudo o que significou, né? Já aos 35 anos, com uma história, o tempo chegando, e o nosso instrumento de trabalho é o corpo, tem um prazo limitado, tem um limite para tudo, mas eu fui onde eu pude, com dedicação e comprometimento, e finalizei, parei de jogar na temporada de 99-2000, após ter jogado essa Liga Americana A-League. Legal, em 94 você começou no Ceará, estava no Ceará, inclusive iniciou o processo lá quando o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil, não chegou a atuar na reta final, já havia sido negociado, né? Inclusive foi substituído por um cara extraordinário também, nosso parceiro Mastrilo. Mas fala um pouco desse seu momento no Ceará e tudo aquilo que você viveu, ainda conseguiu viver pelo Ceará durante essa temporada 94, que chegou aí ao vice-campeonato da Copa do Brasil. Às vezes, quando a gente está jogando, a gente não tem ideia, dimensão do que significa, né, algumas conquistas ou algumas passagens. Me sinto muito orgulhoso de ter vestido a camisa do Ceará Sporting Clube. Eu tinha jogado o Campeonato Carioca pelo Americano de Campos e quando surgiu o convite, eu aceitei na hora e comecei até bem. Comecei jogando a equipe com o Ivanildo, com o Eloy, Catatal, né, Chico Goleiro, Jaime, Ayrton. Né, o Claudemésio, enfim, né, as figuras fantásticas.
E as coisas estavam... Sérgio Alves, né? Meu amigo até hoje, uma figura ímpar, goleador, um cara fantástico também. E em um determinado momento eu tive uma virose, né? Eu não tenho as amígdalas. Aí chegou contratado, não para me substituir, já fazia plano, né, da projeção. Mastrilho, né? Nada mais do que o Mastrilho. Aí o Mastrilho, quando botou aquela camisa, Baiano Cearense, tomou conta do meio de campo, ele com o Eloy, com o Ivanildo, com os meninos. E eu quando voltei, fiquei sem espaço, naturalmente, né? O treinador no início que me trouxe era o Mauro Fernandes, Sim. com uma perspectiva. Quando ele saiu e o Dimas assumiu, já cria uma nova perspectiva, já são uma outra, né? Já uma outra história dentro do futebol, tudo muda. Mas, respeitosamente, eu fiz a minha rescisão com o clube, recebi uma proposta para jogar na Seleção Carioca, devido ao bom campeonato que eu fiz em 93, para fazer um giro, uma turnê no México. E onde eu fui passar 2 semanas, acabei passando 2 anos direto. Mas sou muito grato e respeitoso com a instituição que me acolheu bem. Não tivemos nenhum tipo de dificuldade, de problema. Sou muito feliz por ter participado desta campanha, que até hoje, quando as pessoas descobrem que eu participei, sem muito glamour, sem essa participação toda, né? Quem teve o mérito maior foram os meninos que foram até o final, né? Eles ficam bastante felizes e me sinto orgulhoso de ter participado dessa campanha, apesar de não ter sido tão ativo, tão titular, digamos assim, mas fiquei bastante orgulhoso de participar. E até hoje as pessoas, quando sabem, eles elogiam todos os atletas que participaram dessa campanha. Eu acho que ficou muito marcante, né? No coração do torcedor. Legal, com certeza foi uma conquista, né, para muitos, até por conta daquela história lá do Godoy, Sérgio Alves e tal. Cara, quando alguém pensa em jogador de futebol, alguém que foi bem sucedido no esporte e tal, as pessoas pensam muito no glamour, pensam muito na fama, só que há alguns anos, principalmente no futebol no Brasil, em especial no Nordeste, não era tão bacana assim, né? É bem verdade que você atuou no Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, na Liga dos Estados Unidos. Alguma dificuldade na tua carreira? Você atravessou alguma coisa que você, poxa, vou parar, não dá para conseguir, não dá para continuar? Teve alguma dificuldade que te fez repensar a tua carreira no futebol? Tive algumas dificuldades, sim. Nem tudo é glamour. E ao contrário do que o esportista, o jovem, a criança, ele imagina que todo mundo é Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. A gente sabe que mais de 82% dos atletas de futebol no Brasil recebem até 2 salários mínimos, então a realidade é diferente. Repete, percentual. Mais de 82% Olha só, dos atletas de futebol profissional no Brasil, que tem 17, 18 mil atletas federados, eles ganham até 2 salários mínimos. E o que é pior, às vezes nem tem esses 2 salários mínimos porque nós não temos calendário para todos. Detalhe importante. Um detalhe importante. E eu hoje vejo o atleta de futebol transcende, além do atleta, ele é um pai de família, é um trabalhador que ele precisa de recursos para manter, né, a sua vida e dos seus filhos, dos seus familiares. Mas sim, tive algumas dificuldades naturais, talvez uma das maiores foi que na minha época existia a lei do passe, né? O atleta ele tinha um vínculo com o clube e fazia um contrato por tempo determinado, 1 ano, 2 anos, 6 meses. Quando acabava o contrato, você não podia ir para outro clube. Tinha que permanecer nesse clube e aceitar ou abrir uma negociação conflitiva, muitas vezes, para renovar o contrato. E aí havia um processo de diminuir o valor desse passe, né? Mas dificilmente um clube contratava um jogador que estava com conflito, né, com o clube. E aí eu já fiquei 6 meses sem contrato. 6 meses, imagina, sem receber. Sem receber, né? E sem poder treinar e sem poder ir para outro trabalho. Somente no futebol mesmo que acontecia essa monstruosidade. Que era a lei do passe. Que era a lei do passe. Então, sim, passei por dificuldades e aí tem família, tem filho, não recebe o salário, tu perde a forma física, as pessoas começam a desconfiar por que não renovou o contrato, talvez esteja lesionado, não queira. Cria uma série de fatores que são contrários. Mas eu acho que a perseverança lá de trás, da minha mãe separada, criando 3 filhos, né, fez com que eu entendesse que era importante acreditar, continuar trabalhando. E quando houve uma mudança de treinador na ocasião, entrou o Edu Coimbra, ao qual tenho um grande respeito, carinho e muita gratidão. Fez com que eu regressasse, renovei o contrato bem, trabalhei com ele no ano de 88, fomos muito bem e é um grande amigo até hoje, a qual tenho referências e agradeço sempre que tenho a oportunidade. Isso no América, né? No América do Rio de Janeiro. Edu Coimbra, que é irmão do Zico.
Legal, estamos conversando com Marco Antônio da Silva Nunes, ele que atualmente é presidente do SAFES, jogou no América de Natal, América do Rio de Janeiro, Americano também no Rio de Janeiro, Juventude, tem uma história muito especial. Marcos, você falou sobre 82% dos atletas profissionais no Brasil recebem até 2 salários mínimos. Talvez com essas e outras informações, essas e outras marcas, te impulsionaram a buscar melhorias para os atletas. Dessa forma, você acaba que decide fundar o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, o SAFES, e eu queria entender um pouco sobre o propósito desse sindicato, qual é a ideologia, quem faz parte desse grupo e o que vocês têm feito à frente desse sindicato. Legal, obrigado pela pergunta. Enquanto atleta de futebol, eu sempre fui muito comprometido com a profissão. Nós estamos falando de anos 80, início de anos 90, né, até 99, 2000, quando eu parei de jogar. Nem todos os clubes tinham a estrutura necessária, nem todos os clubes pagavam em dia, se até hoje ainda temos alguma dificuldade, né, apesar do negócio de futebol ter mudado muito. Eu tinha um respeito e uma cordialidade, uma relação muito boa com quase todos os segmentos, menos com os dirigentes esportivos, né? Que eu tinha uma liderança, eu tinha uma ideia de estrutura, uma ideia de cumprir acordos, de cumprir o salário, direitos e deveres. Sempre fui muito instruído e procurei aprender, né, o que poderia sim acrescentar na minha profissão e na minha vida. E na ocasião em que eu parei de jogar e decidi morar em Fortaleza, a gente via algumas coisas que ocorriam, né, na ocasião, com relação ao calendário. O atleta jogava terça, quinta e sábado. Na terça-feira ele jogava bem, na quinta-feira ele jogava mais ou menos cansado, e no sábado ele jogava mal, na segunda-feira ou ele estava lesionado no departamento médico ou queriam mandar ele embora. Estou generalizando, evidentemente, né? E nós chegamos à conclusão que era importante criar uma instituição que já tinha em outros estados do Brasil, para que a gente pudesse sim ter o objetivo e a ação, a atitude de defender o direito dos atletas. Nunca defendi somente os direitos, porque a gente entende que tem que ter direitos e deveres, claro, né? É um acordo, claro. E as partes têm que funcionar bem. E continua sendo um trabalho de formiguinha, um trabalho de dedicação, de comprometimento. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa com os clubes, né? O futebol cearense como um todo, na gestão da Federação Cearense, o Dr. Mauro Carmelo, o Eudes, a gente sabe que os clubes hoje, com os jovens presidentes, como veio o Evandro, o Robson de Castro, o Marcelo Paes, sem demérito aos anteriores, mas dentro do processo, né? O Floresta Emergente, o Newton no Ferroviário, são pessoas com as cabeças Maria no Atlético, né? Acho que a Maria é um grande exemplo, né? A gente quebrar esse preconceito, né, do futebol, que em determinados momentos ainda existe, mas a Maria é uma batalhadora, uma mulher firme, as coisas são corretas com ela. Foi bom lembrar. E eu acho que essa relação, ela tem que ser uma relação honesta, uma relação limpa, como tem sido. E este é o êxito. E o atleta entender que ele precisa ser representado, mas ele precisa fazer a sua parte, sendo profissional, competente, se dedicando para que ele possa receber os seus salários, os seus direitos, tendo cumprido os seus deveres, e que no final do contrato ele possa sair com a dignidade, com a mesma dignidade que ele entrou no clube. Legal. Eu participei de um projeto organizado pelo SAFES, um grupo bem interessante, que é o Super Atleta. Queria que você explicasse melhor sobre esse projeto, que eu particularmente achei sensacional. Já participei de algumas palestras, estudos, enfim. Fala um pouco sobre o Super Atleta, né? A gente criou essa analogia, né, de super atleta, que a gente quer supera atleta. Isso, exato. Né? Para que ele se supere, como ele se superou dentro de campo, né, em várias ocasiões, a gente quer que ele, na transição, ele também se supere. E o que é se superar quando ele para de jogar? Existe trabalho, existe dignidade dentro e fora do futebol. Então ele tem que entender que o prazo de validade como atleta chegou, mas as contas também continuam chegando no final do mês. Então ele tem que se preparar, tem que se capacitar. E nós vamos agora, né, sempre conversar com os atletas, orientá-los para que eles se capacitem. E não somente dentro dos cursos que o sindicato faz, em alto nível, com Muricy Ramalho, com Hélio Carraveta, né, com Rodrigo Caetano, Odair Helman, com o Diogo Neto da seleção da CBF, né, falando sobre futebol social. Então o maior objetivo é que o atleta entenda a necessidade de se capacitar
E nós estamos dando a eles a oportunidade, de uma maneira gratuita, a oportunidade de ler, de fazer o network, de entender o pós-futebol, e que ele possa sim trabalhar no futebol ou fora dele, mas desde que ele se capacite e que tenha, além do conhecimento, a postura, a dignidade para poder representar uma empresa, ser sócio, enfim, trabalhar onde ele possa se sentir bem e ser remunerado à altura dentro daquilo que ele necessita. Show de bola! Estamos conversando com Marco Gaúcho, ele que é presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, jogou aí por várias equipes no Brasil e também fora do Brasil. Vamos agora para o bate-pronto. Vamos bater um papo aqui rápido, uma pergunta rápida, uma resposta rápida, com alguns pontos para a gente já seguir aqui na reta final do nosso Maestros da Bola de hoje. Vamos lá. Um ídolo no esporte. O Zico é um grande ídolo no esporte, tive a oportunidade de conhecer e é uma pessoa fantástica, a qual eu considero um grande ídolo. Show de bola. Um ídolo na vida. Na vida eu tenho vários, mas eu vou citar o meu irmão. Meu irmão é mais novo do que eu, 2 anos, mas foi sempre uma figura fantástica comigo. E nesses momentos difíceis ele era o meu porto seguro. Vamos treinar, vamos lá, vai dar certo. Pegava a bicicleta, vai correr, daqui a pouco toca o telefone e tu vai tá legal. E ele foi para mim, continua sendo um ídolo, apesar de ser mais jovem, para mim é uma grande referência. Sensacional. Um jogo mais que especial. Tive alguns, como América e Fluminense na minha estreia, que foi mais do que especial, glamour, Maracanã, mas tive um também onde eu jogava no Tubarão, na Hercílio Luz, Santa Catarina, a gente foi brigar para não cair, descenso, jogando fora contra a Cacedorense. Se nós perdêssemos o jogo a gente estaria fora. Nós ganhamos esse jogo 2-0 e voltamos para a cidade como quase heróis, e foi muito marcante na minha vida. Então, um lá em cima, né, no glamour, e um na dificuldade, para que as pessoas entendam que não é só glamour. Se o Tubarão perdesse, ia ser recepcionado com ovadas. Com certeza teríamos uma dificuldade na cidade. Nós chegamos, era 5h30, 6 horas, tinha uma carreata. Porque o futebol é muito... louco, né? É louco, né, cara? Ao mesmo tempo que eles querem que te aplaude, daqui a pouco tu é criticado, e ao mesmo tempo que tu é criticado, tu faz um gol salvador, vira herói. Então a gente convive muito com isso é importante como atleta, e também traz para a vida da gente na sequência, eu acho, essa busca desse equilíbrio. Show de bola. Nem somos bons, melhores do que ninguém quando ganhamos, e nem somos piores do que ninguém quando perdemos. Tem que seguir acreditando e trabalhando para poder atingir os objetivos. Né? Legal. Cara, a gente aqui do Maestros da Bola, a gente entende que o atleta ou o ex-atleta continua sonhando, porque continuamos sendo seres humanos. Homem e mulher sonha. Qual o sonho do Marco Gaúcho? A gente sempre tem vários sonhos, né? Na saúde, para a família, o trabalho, essa convivência de equilíbrio. Eu tenho, assim, de bate-pronto, 2 sonhos importantes num contexto humano. Pessoa, Marcos Gaúcho, Marco Antônio da Silva Nunes, que as nossas crianças possam ter a dignidade da sua alimentação, ter a dignidade da sua escola, dos seus pais, né? E através do esporte, principalmente o futebol, como inclusão social, aprender o que nós do futebol, o que eu pude aprender com relação ao respeito a todas as regras, todas as circunstâncias. E profissionalmente, hoje, como presidente do Sindicato dos Atletas, eu tenho um sonho de capacitar o máximo dos atletas e os ex-atletas de futebol aqui no estado do Ceará e no Brasil, por que não? Para que eles possam ter uma dignidade muito maior daquela que eles tiveram dentro de campo. E é fundamental o trabalho que a gente faz, mas é fundamental que eles entendam que este sonho do Marcos Gaúcho, presidente do sindicato, depende do interesse, da participação deles e do entendimento do quanto é importante buscar outros mercados e para que isso ocorra, se capacitar adequadamente. Tranquilo. Um conselho para quem está começando agora na carreira de futebol? Disciplina, dedicação, comprometimento, sabe, abrir mão de certas coisas, de certos prazeres da vida. O futebol, ele não casa com droga, ele não casa com coisas erradas, ele não casa com cigarro, ele não casa com bebida. Tem que ter esse cuidado enquanto jovem, né? Eu acho que o conselho maior que eu dou é ele acreditar nele mesmo, e para que ele possa atingir esse objetivo, ele tem que acreditar que ele vai ter que abrir mão de certas coisas e vai ter que se dedicar e se comprometer com outras. Beleza, meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Maestros da Bola. Eu sempre me emociono porque a gente recebe e conhece um pouco mais essas histórias que nos alimentam, que nos motivam cada vez mais. Muito obrigado
Marco Gaúcho, por participar desse Maestros da Bola, e as portas sempre estão abertas para você. Muito obrigado, me emocionei também ao falar de algumas coisas aqui, porque a gente vai no passado, né, e reflete esse nosso presente, a gente pensar no futuro. Ao contrário, eu que sou muito agradecido pela oportunidade, parabéns, sucesso total o programa, estaremos sempre à disposição, trabalhando sempre com dignidade, com humildade, para a gente alcançar os nossos objetivos, que tem que ser o objetivo de todos, da coletividade. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso, meu povo, Maestros da Bola, trazendo mais um pouco da história do esporte cearense para o seu acervo, tá? Eu sou João Paulo Quintela, me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu.